Olá, pessoal. Bom, hoje é um domingo muito quente e eu tô indo fazer um concurso, uma prova hoje. É diário de uma guerreira, né? E eu nem fui treinar hoje, porque tinha essa prova. Aliás, esse final de semana foi um final de semana que eu me sabotei e eu não fui treinar nem ontem. E eu tô sentindo muita falta do Aikido. E minha semana não vai ser tão legal como é sempre, né? Como é sempre, porque o Aikido ele me ajuda bastante a ficar mais tranquila, né? Para enfrentar a semana. E eu me sabotei. Eu não fui ontem pra aula, dormi demais. Eu sou dorminhoca. E como eu tenho insônia, eu dormi demais. Mas isso não é desculpa, né? Eu me sabotei mesmo. Porque quando a gente não vai no treino, quando a gente não vai para o treino, isso quer dizer que a gente é uma forma de se sabotar, né? É uma maneira de se sabotar. E aí eu fiz isso, depois me senti super mal o dia todo, aí tava muito brava. Quando eu não vou treinar, eu fico brava, eu tava insuportável. Aí, muito irritada, porque o Aikido me acalma, né? E eu fiquei uma semana sem Aikido, e aí eu tava uma arara de brava. Nem eu tava me aguentando ontem, nem eu. Aí eu peguei e fui pra piscina, aí relaxei. Nadei, fiquei lá, relaxei. Mas o Aikido, eu já falei pra vocês que pra mim é assim, fundamental, né? Fundamental, não é mais defesa pessoal, né? Na verdade é uma defesa, é uma defesa total, né? Porque você tem que trabalhar o seu interno. A questão da defesa pessoal é muito mais abrangente, né? Você tem que estar fortalecido internamente, né? Se você se fortalece internamente, você consegue se defender fisicamente, né? Essa que é a verdade. O Aikido ele faz isso. Ele faz isso muito melhor que muitas outras artes marciais, né? Mas você é estranho, é muito maluco você conversar com pessoas de outras artes marciais e que inclusive fizeram Aikido, porque você percebe a diferença, né? Você percebe a diferença. Quando a pessoa fez só o Aikido, ou ela vem de uma outra arte marcial que não tem tanta competição, que nem capoeira, que nem eu vim da capoeira e nunca fui ligada em competição, né? Eu não tenho essa personalidade de competição. Eu não acredito em competição. Eu acho que cada um é cada um, né? E as pessoas são diferentes, então eu acho que tem espaço para todo mundo. Mas quando você conversa com pessoas de outras artes marciais, mulheres inclusive, interessante, esses dias eu estou conversando bastante com uma mulher. Ela já tem uma caminhada nas artes marciais, pratica arte marcial desde os 13 anos, tem mais ou menos a minha idade, é um pouco mais nova que eu. Eu achei interessante porque ela é da minha geração e desde pequena, meus pais eram bem machistas, né? Sempre foram, né? Meus pais sempre foram muito machistas, né? Então, ela teve pais mais abertos, né? Que colocaram ela para fazer arte marcial, né? Desde pequena, em 13 anos, tudo. Então, ela tem uma vivência, né? Ela tem uma visão totalmente diferente da minha de arte marcial. É outro perfil. É um perfil muito parecido com de todas as mulheres marciais que eu encontro, né? Eu acho que eu sou atípica dentro das artes marciais também. Eu sou diferente. E até difícil, é difícil me comunicar com essas mulheres, né? Marciais, bem difícil. Porque elas têm uma apreensão, elas têm uma coisa muito da competição, né? Elas são bem competitivas. E quando você dialoga com elas, você percebe isso, né? Até para dialogar, você percebe que ela está tentando competir com você em conhecimento. É muito louco, né? Mas é um perfil que eu já observei, um perfil geral de mulheres marciais. A maioria delas são assim. Se bem que no Aikido não, no Aikido é mais legal, né? Mas aí eu tô falando no Aikido é assim, quem faz Aikido só. Quem não veio de outras artes marciais, né? Então veio, entrou no Aikido e já captou a filosofia do Aikido. Porque quando você vem de outras artes marciais,
é complicado, entendeu? Porque você já tem a outra arte marcial dentro de você. E se você vem do karatê, do judô, do jiu-jitsu, essas artes marciais que tem muita competição, que tem competição, então você tem isso. Então é difícil, eu acho muito difícil você captar o Aikido. E eu percebo que ela não conseguiu captar o Aikido. Percebo que ela não conseguiu, entendeu? E não sei, a escola que ela entrou também parece que não era muito, né? Não era muito ética, as pessoas não eram éticas, então eu percebo, entendeu? As concepções dela, a postura dela, entendeu? Não é uma crítica, mas estou falando que ela tem um perfil muito semelhante ao da maioria das marciais, que é totalmente diferenciado do meu. Eu sou bem diferente das mulheres marciais, da maioria. Tirando lá no nosso dojo, eu já tenho mais identidade com as meninas, né? Eu tenho mais identidade com as meninas lá no meu dojo. Mas é porque as meninas absorveram o Aikido, né? Absorveram bem a filosofia do Aikido e elas não vêm de outras artes marciais. Eu venho da capoeira, a capoeira não tem competição, né? Então eu não tenho essa coisa da competição, que nem gente que vem do judô, do karatê, do jiu-jitsu, de outras artes marciais. Eu percebo que eles têm dificuldade de captar o Aikido, então eles não fazem Aikido, eles fazem técnicas de Aikido, né? Ela mesma disse que o Aikido dela é pesado, né? Então, entendeu? Porque assim, para você fazer Aikido, você tem que entrar na vibe, sabe? Na vibração do Aikido. Senão você não consegue. E eu acho que ela não entrou, né? Pelas colocações dela. Acho não, tenho quase certeza absoluta que ela não entrou. Apesar de ter feito, sei lá, 6 anos, 5 anos de Aikido, ela fez técnicas de Aikido. Não a filosofia, a essência, né, do Aikido, pelas colocações. Até para discutir, ela é muito competitiva, né? Eu percebi que ela queria discutir comigo, queria impor, né, os livros, as coisas que ela conhece, impor, entendeu? E isso é autoritário, né? Então imagino que o Aikido dela deve ser bem autoritário, entendeu? Não tem diálogo, né? Ela é da personalidade dela, tanto que ela faz artes marciais competitivas, judô, karatê, né? Então, mas eu percebo que esse é o perfil, né? As mulheres marciais, a maioria, elas têm esse perfil. É um perfil bem de homem mesmo, tá? Não tô falando que elas são masculinizadas nem nada, mas elas pegam bem aquele perfil, né? Da competição, aquela personalidade da competição que os homens têm. Eu não tenho isso, tá? Eu não tenho isso porque eu não acredito em competição, tá? Eu acredito em que a diferença na diversidade, no espaço para todos, eu acho que vai ser um pouco difícil eu me relacionar com ela, acho que vai ser. Ela tá tentando, né, um relacionamento, uma amizade comigo, mas eu acho que vai ser um pouco difícil, porque eu já me irritei. Então, gente, assim, eu já me irritei, entende? Porque a pessoa fica impondo, entendeu? Lê outros livros, você pergunta o que ela leu, ela não fala o que ela leu, aí ela tá se contrapondo ao que você tá falando, o que você tirou de literatura, né? E não passa as fontes. Então, assim, não adianta um praticante falar para mim, olha, é o seguinte, Aikido é isso, Kendo é isso, os samurais fizeram isso. Eu não acredito no praticante, entende? Eu acredito em historiador, né? Documentos, livros, fontes. Eu quero saber quem falou, não é o praticante, não é historiador, entendeu? Ele vai falar o que ele quer, né? Se a pessoa do Kendo, a pessoa vai defender os samurais, óbvio, né? O Kendo, ele tem a base nos samurais e ele tem que mostrar uma ideia positiva dos samurais, entendeu? É óbvio, né? É o mito do Kendo, entendeu? Então, eles vendem o peixe deles, né? Eu, como historiadora, não posso, entendeu? Levar em conta o que praticante fala, o que senpai fala, entendeu? Não é por aí. Eu levo em conta documentos históricos, livros, autores, pesquisadores, né? Cientistas, entende? A minha base histórica é de livros, né? O que eu estava falando para ela, eu tirei de livros. Agora é óbvio que o autor, ele vai dar a visão dele sobre a arte. Eu tenho consciência disso, entende? Não é totalmente... Não, aquela é a visão dele, é o recorte dele, né? Até porque os livros que eu li são dos filhos do sensei. Então é óbvio que o filho do sensei,
Ele quer reforçar o mito do Aikido, ele quer reforçar o mito do pai dele, ele quer vender uma visão positiva, então eu tenho consciência disso, né? Então, assim, sabe, é meio complicado, é o que eu te falo, assim, é o que eu falo pra vocês, as mulheres marciais repetem os homens, entendeu? A maioria repete o homem, fica querendo competir, aquela coisa dele discurso autoritário, machista. Em um determinado momento ela disse que estava preocupada comigo, como se eu fosse uma pessoa muito fraca, fraquinha, então é um discurso machista, entendeu? Como assim preocupada comigo? Por quê, né? Porque eu falo as coisas que eu penso aqui, eu tô super bem, entendeu? Eu sei me defender, né? Então, assim, tem aquela visão. Então, as mulheres marciais, a maioria, elas são machistas. No discurso dessa moça, eu percebi isso. Elas são machistas, né? Elas são machistas. Acho legal, né? Elas participarem, fazerem, competirem. Acho muito legal, mas elas têm um discurso machista, né? Então, dificilmente eu vou conseguir ter um relacionamento com ela. Que é o que eu falei, entendeu? As pessoas, você tem que estar com seus iguais, né? Diferente vai bater, ainda mais uma pessoa que fica discutindo com você a tua literatura. Não respeita a tua literatura, né? Ela tem a dela, eu tenho a minha, né? É óbvio que o Kendo vai falar outras coisas, né? Do Aikido, né? Eles têm uma coisinha, porque uma arte marcial com a outra, uma quer se impor sobre a outra, tá? Então o que acontece? Eles não entendem que é uma coisa, a arte marcial é tudo igual, gente, é tudo junto, né? Faz parte de um conjunto. Eles ficam querendo competir uma com a outra, não, eu que criei isso, que é meu, né? Então assim, umas bobagens, né? Eu trabalho com ciência, gente, eu não trabalho com praticante falando, entendeu? Não adianta, ai não, falaram no seminário, o senpai falou, isso pra mim não, né? Isso não conta, eu quero saber a fonte, qual é o livro, qual é o autor, de onde ele vem, qual é o histórico dele. Eu leio os livros do Aikido, que são a maioria Wagner Bu e filho de O-Sensei. É óbvio que quando eu leio eu tenho crítica. Eu sei que o filho de O-Sensei quer dar credibilidade ao Aikido, ao pai dele, ele vai falar só coisa positiva. É óbvio, ele está construindo uma arte marcial, né? Então, é claro, eu sei disso, né? Eu tenho crítica. É óbvio que eu sei que o sensei não era um santo, entendeu? Eu sei disso, entendeu? Eu nunca endeusei o sensei, né? Então, gente, assim, eu acho que é um pouco difícil me relacionar com o pessoal marcial, né? Inclusive com as mulheres. Quando tem esse perfil muito competitivo, de impor, entendeu? De não respeitar, né, a literatura da outra pessoa, a visão da outra pessoa, fica muito difícil para eu me relacionar com uma pessoa assim, né? Eu não tenho paciência, eu não tenho saco, eu não tenho mais, eu não tenho paciência, entende? E ela tá insistindo, né? Ela tem relacionamento com algumas pessoas que eu não gosto, né? Que eu já vi no passado, né? Não sei se presente, já andei vendo gente lá, né? No perfil dela, pessoa que é meu inimigo, inclusive, é meio incompatível, né? A pessoa ter um relacionamento comigo e ter um relacionamento com o dito cujo, aquele lá que vocês sabem quem é, né? O professor de Aikido, o Barbutex. Barbutex é meu inimigo, eu não gosto dele, né? Ele aprontou. Então é estranho, entendeu? Uma pessoa ter relacionamento, não dá pra ter, né? Eu até tenho relacionamento com uma pessoa do dojo dele. Eu tenho, entendeu? Mas às vezes sempre com o pé atrás, né? Eu gosto bastante dele, mas estraga o fato dele se relacionar com o Barbutex. Isso estraga, entendeu? Eu tô sendo sincera, eu acho isso muito estranho, entende? Não é confiável, né? Mas eu tento ser uma pessoa aberta, sabe? Mas assim, a gente com a vida, a gente vai percebendo o perfil de pessoa, né? Que dá pra você se relacionar, que dá pra gente ter só um coleguismo, uma distância, sem discutir muito assim. Muito marcial pra mim é muito difícil, né? Bastante, me dou bem, eu me identifico bastante com delas, uma coisa ou outra, né? É diferente, entendeu? Né? Das outras
né? O pessoal que eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho uma visão mais ou menos parecida com a minha, né? Das coisas. Então é isso. É difícil. Então você vê que até as mulheres reproduzem, né? O perfil do homem. É verdade, sabe? As mulheres são, entendeu? Competitivas, tudo, né? Sei lá, é estranho, não, é tudo normal. O meu perfil é diferente nas artes marciais. O meu perfil é diferente. Eu não fico dia e noite no dojo, eu pesquiso, eu faço outras coisas. É um perfil mais intelectual, tá? De arte marcial. É o perfil mais intelectual, né? Não que essas pessoas não leiam, mas elas carregam um autoritarismo muito autoritário, né? Querem ser, né? Tem que ser, né? A minha visão, a sua não vale, entendeu? Não é assim, a história, gente, é um recorte, entendeu? Ninguém tá. Quem escreve um livro já tá fazendo um recorte, já tá fazendo uma leitura. Quem conta uma história, aí a pessoa fala dos relatos. Os relatos também são parciais, né? A pessoa está contando a parte boa da história, a visão dela, né? É óbvio que ela vai vender uma coisa boa, né? Então não é totalmente confiável. Na verdade, a história, a gente que trabalha com história, a gente sabe que toda a história é discutível, porque inclusive existe uma história oficial e uma outra história, né? A história foi feita por homens brancos da elite, né? Então você pode ver que eles têm pouca, né? As mulheres não aparecem, os negros, né? Os afro-brasileiros também não, os negros não aparecem, né? As minorias não aparecem. Por quê? Porque a história oficial foi escrita por uma elite que dominava a economia, né? A escrita. É óbvio que eles se colocaram, né, em primeiro plano e deram a versão deles e deixaram os outros, né? Olá, pessoal. Bom, hoje eu não tô indo pro Aikido não, infelizmente, né? Mas eu mostro um pouco da minha rotina aqui nesse canal. Também para mostrar que o Aikido me ajuda bastante, né, no meu dia a dia. Eu, infelizmente, esse final de semana eu me sabotei, não fui. Então tô contando para vocês, né, que hoje é domingo, eu não fui esse final de semana fazer Aikido, isso tá me fazendo muita falta. E eu tô indo fazer um concurso perto do dojo, inclusive, né? Pertinho do dojo eu tô indo. E eu tô contando pra vocês, né? Como que o relacionamento meu com o pessoal marcial é meio bem complicado, né? Eu não tenho muita afinidade, cada vez que eu vou conhecendo, né, pessoas do mundo marcial, homens ou mulheres, eu vou percebendo que realmente não tem nada a ver, né? Tirando meus amigos, né, as pessoas que eu convivo lá no dojo e pessoas, né, que já estão comigo há um tempo, mas mesmo assim, entende? Um ou outro você consegue, né, ter. As mulheres, eu estou observando as mulheres marciais são bem diferentes de mim, né, bem diferentes de mim, muito, muito diferentes. Elas são muito competitivas, né, quando ela vem de uma outra arte marcial, elas são bem competitivas, né. E eu tenho conversado bastante com uma moça, né, que fez Aikido e que fez outras artes marciais, que está há muitos anos nas artes marciais, muito, desde pequena, né, tem toda uma trajetória muito diferente da minha história.